Vamos lá, galera, bom dia, né? Esse é acho que, se eu não me engano, o terceiro, quarto vídeo, né, que eu tô gravando aí durante esse período de quarentena. E hoje nosso assunto é iluminismo, tá? O que foi o iluminismo? Na verdade é o seguinte: o iluminismo ele não passa, tá, de uma linha de pensamento, de uma linha de propostas, né, para alguns pensadores, que nós chamamos de iluministas, tá, que tenta combater principalmente aquilo que era imposto ou pregado pelo antigo regime, tá? Para a gente entender o que foi o iluminismo, a gente precisa lembrar um pouco também do que foi o antigo regime. O antigo regime, três principais características, não, dá para a gente citar mais, mas a intenção nossa aqui é minimizar o tamanho desse vídeo, né, para não ficar uma coisa muito extensa, e tentar trazer as informações necessárias aí para vocês, sobre principalmente o iluminismo. O que vai marcar o antigo regime? O antigo regime ele é uma herança, basicamente, daquilo que aconteceu durante a Idade Média, tá? O antigo regime ele é marcado pelo absolutismo. Resumindo, o que é absolutismo, professor? Basicamente o poder absoluto, né, o controle do Estado e até mesmo da religião, né, de um único monarca. O poder absoluto, tá, é o poder concentrado, né, o poder concentrado na mão de uma única pessoa. O absolutismo ele marca muito a história da Europa, tá, principalmente do século XV até o século XVII, século XVIII. Então o absolutismo nada mais era do que o acúmulo de poder na mão de um único rei, de um único monarca. Tá? E uma das principais críticas ali dos iluministas era o absolutismo, né? Um exemplo, o Barão de Montesquieu, né? Ele criticava muito essa ideia da concentração de poder na mão de uma única pessoa. Então, assim, para vocês entenderem o que foi o iluminismo e quais eram as críticas dos iluministas, vocês precisam lembrar o que foi, né, o antigo regime. O antigo regime ele é marcado pelo absolutismo, concentração de poder na mão de uma única pessoa, um rei absoluto, poder absoluto. A influência da igreja, né, a influência da igreja sobre o Estado, tá? O antigo regime tem muito essa influência, a participação da igreja nas decisões do Estado. Então os iluministas eles vão criticar essa participação, essa forte influência, né, da igreja sobre o Estado. Para os iluministas, tem muita gente até que acredita, né, que nossa, o pensamento iluminista ele é um pensamento ateu, né? Todo iluminista é ateu. Na verdade não tem nada a ver, tá? Os iluministas eles só não aceitavam que a igreja, tá? A igreja nesse período, principalmente a igreja católica, não aceitava, né, que ela influenciasse em questões do Estado. Os iluministas também criticavam muito a questão do projeto mercantilista, né, do metalismo. Eles não aceitavam, tá, esses projetos. Por quê? Um exemplo, o metalismo, a busca, foi aquilo que aconteceu aqui na América pelos colonizadores, né, a busca incessante a todo custo, né, de metais preciosos. Não importa se você vai ter que massacrar nativos, aqui eu estou falando do processo de colonização aqui na América, não importa se você vai ter que massacrar os nativos para obter esse metal, pura e simplesmente para enriquecimento da coroa. Então os iluministas eles criticavam o antigo regime, o poder absoluto dos monarcas era muito criticado pelos iluministas, a influência da igreja. Mas a gente já tem aqui as igrejas protestantes nesse período, tá, que também fazem parte da crítica dos iluministas, né? Não pensa que é só a igreja católica. A crítica, né, dos iluministas vai para a influência da igreja no Estado, não importa se ela é católica, se ela é uma religião protestante. E eles criticavam o metalismo e o mercantilismo, principal crítica, né, dos iluministas aí. Nós temos alguns principais, que eu digo, principais iluministas, né? Nós temos John Locke, né? Nós temos Voltaire, nós temos o Barão de Montesquieu, nós temos Rousseau,
E um que eu gosto muito, particularmente, das ideias dele, é de Diderot. Por quê, professor? Por que eu me identifico com Diderot? Né? Diderot, ele acreditava que o Estado ele só avançaria, que ele só teria uma certa evolução quando o último monarca absoluto, tá, e o último líder da igreja morressem. Por quê, professor? Porque ele era extremamente contra, tá, a participação da igreja no Estado. Tá? Os ideais de Diderot vão dar base para aquilo que nós chamamos de Estado laico, ou seja, um Estado que não sofre a influência de uma religião. Tá? Diderot, uma das principais propostas dele é o anticlericalismo. Ele é contra, tá, a participação do clero no Estado. Sempre que falasse, professor, principais ideias de Diderot era contra, ele pregou veementemente, né, contra a participação da igreja, a influência da igreja sobre o Estado. Professor, essa influência, ela não seria positiva? Se eu for explicar aqui para vocês a participação da igreja no Estado, se a gente fosse criar um debate aqui, eu iria provar para vocês que não. Tá? A igreja e o Estado têm que estar separados sim, tá? Porque a influência da igreja no Estado foi o que transformou a igreja católica, um exemplo, numa instituição corrupta ao longo da Idade Média. Né? A partir do momento que a igreja começa a interferir no Estado, ela se torna uma instituição corrupta. Tá? Nós temos também outros pensadores, o Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu fez uma forte crítica ao absolutismo, né? Foi Barão de Montesquieu que pregou a divisão dos poderes, tá? A divisão dos poderes, ali o judiciário, legislativo e executivo. Essa ideia da divisão, né, dos três poderes, ela é uma ideia iluminista, tá? E um dos principais, né, pregadores dessa ideia foi o Barão de Montesquieu. Tá? Ele achava o seguinte, que para um Estado, né, um Estado ser bem administrado, o poder ele não poderia ser absoluto, ele deveria ser dividido em poderes. Então, hoje, nós, né, homens aí contemporâneos, nós vivemos muito daquilo que foi pregado, da ideia iluminista. Tá? Nós vivemos muito dessa ideia. Então, a divisão dos três poderes é um exemplo. Tá? Faz parte da ideia iluminista. Nós temos também Voltaire. Tá? Voltaire, né, um dos principais, aí, talvez, quando se trata de iluminismo, né, Voltaire é um dos principais iluministas. Voltaire ele é a favor da liberdade de expressão. Tá? Voltaire ele é a favor da liberdade de expressão. Para Voltaire, ele acreditava o seguinte, que independente da sua opinião, você tinha direito de expressá-la. Por mais que eu não concordasse com a sua opinião, tá, sobre qualquer assunto, por mais que eu não concordasse com a sua opinião, eu tinha o dever, eu tinha a obrigação de aceitar a sua opinião. Então, Voltaire ele é um dos principais iluministas e ele prega, né, ele prega fortemente a ideia da liberdade de expressão. Isso é positivo? Até certo ponto, né? Não sei quantos vocês vão concordar comigo, que quando você dá muita liberdade de expressão, algumas pessoas acabam se extrapolando. Eu quero lembrar aqui para vocês o exemplo da exposição, né, que segundo alguns autores, né, lá da exposição que aconteceu lá no MAM, no Museu de Artes Modernas, aqui no Brasil, né? Muitos acreditam que uma exposição que aconteceu há 3, 4 anos atrás, que aquilo era uma expressão artística. Tá? Colocaram um homem nu na recepção ali do museu para ser tocado por pessoas. Então aquilo ali entra, né, na liberdade de expressão. Então, assim, a liberdade de expressão ela é positiva, porém você tem que saber utilizar essa liberdade. Tá? Mas é uma ideia iluminista, né, para os iluministas, principalmente para Voltaire. Por mais que eu não concordasse,
Por mais que eu não concorde com o seu ponto de vista, eu sou obrigado a aceitar. Tá? Eu sou obrigado a aceitar, isso é liberdade de expressão. Nós temos John Locke. Tá? John Locke, ele sempre pregou uma maior participação do Estado sobre a sociedade. Para John Locke, né, o Estado ele tem como obrigação oferecer o mínimo, tá, o básico, né, para a manutenção da sociedade. É o Estado que deve manter, né, cuidar da sociedade, trabalhar em prol da sociedade e não o contrário, tá? A sociedade trabalhando, né, em prol do Estado. Os principais ideais iluministas, eles estão, sem sombra de dúvidas, impregnados na sociedade atual, tá? A liberdade de expressão é uma ideia iluminista, que você não vai ver lá no antigo regime, tá? É uma ideia, uma proposta iluminista. A criação dos 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo, é uma ideia iluminista, tá? Hoje nós temos, entre aspas, né, um sistema democrático. Um sistema democrático que funciona, a gente sabe que 100% não. Tá? Mas essa democracia, o direito de escolher o seu líder, né, ali, o seu presidente, o seu governador, o seu prefeito, essa ideia de democracia atual, ela é uma ideia iluminista. Tá? Aquela ideia de que o povo elege o seu líder, tá? E através de revoluções, caso esse líder não ofereça condições mínimas, esse líder não trabalhe em prol da sociedade, né? Através de revoluções, o povo pode tirá-lo do poder. Então, assim, a ideia iluminista é que o poder basicamente emana do povo. Tá? O poder emana do povo para controlar o Estado, que o Estado que tem que trabalhar para o povo e não o povo para o Estado, ok? Nas próximas aulas aí a gente dá continuidade, eu devo falar especificamente de cada iluminista. Isso aqui foi basicamente uma introdução, né? E só para a gente finalizar, né, o iluminismo ele vai ter início no finalzinho do século XVII, porém ele vai se tornar uma ideia muito forte, né? Ele vai se propagar, na verdade, pela sociedade, principalmente no século XVIII, tá? Mas ele inicia ali no século XVII, finalzinho do século XVII. Nós temos outros pensadores iluministas, temos Galileu. Galilei é o exemplo de um pensador iluminista, tá? Galileu Galilei vai tentar provar, através das leis da física, né? Através das leis da física, ele vai tentar trazer respostas para a sociedade. Ele é um pensador, ele é considerado um iluminista também. Tá? Além de outros iluministas aí, a lista é muito grande. Espero que vocês tenham entendido um pouco, né, da ideia do iluminismo, e até a nossa próxima aula. Fica com Deus. Até mais.